neste dia abençoado. Nós estamos aqui mais um dia para propagar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje nós temos aqui conosco a nossa irmã Letícia. Já queria desde já te agradecer, Letícia, por estar aqui, por compartilhar um pouco da sua vida conosco e com os telespectadores, com os youtubers do outro lado. E queria que você falasse um pouquinho pra gente. Pode começar, inclusive, com um versículo bíblico que te toca, que te traz alguma lembrança boa ou algo que te marque em relação à Bíblia, à Palavra de Deus. E compartilhe conosco um momento que você passou, que você superou, que você deixou Deus trabalhar na sua vida. Amém. Pai Senhor, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade. Agradeço muito a Deus e agradeço a vocês, Agradeço a vocês pelo convite e agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando um pouco sobre os milagres que Ele realizou na minha vida. Falando sobre versículo, o que me marca muito é um versículo bastante conhecido, na verdade, mas o que mais me marca é a continuação dele. João 3,16 é um versículo que todo cristão sabe, de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que mais fala comigo é a continuação dele, no versículo 17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E em continuação, o Senhor fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo ele fala muito comigo, porque Jesus aqui ele dava uma instrução muito clara. A única coisa que nos impede de alcançar a salvação é nós não acreditarmos no Filho de Deus. Então, só existe essa condição. E ele não veio aqui para nos condenar, ele veio para nos amar, nos receber de braços abertos. Todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa o pecado, todo aquele que deseja ser salvo, que deseja se chegar a Deus, o Senhor está ali de braços abertos, através de seu Filho. E aí a gente entra na parte da minha história, onde Deus fez um milagre na minha vida. É uma história, assim, muito marcante para mim. De todos os fatos, eu tenho ela marcada tanto na história quanto na minha pele, porque eu fui uma pessoa, uma adolescente por muitos anos, que eu fui muito depressiva. E eu gostava desse negócio de depressão, sabe? Aquela pessoa que gosta da melancolia, gosta dessa sensação de tristeza. E eu curtia muito aquilo. Então, durante a infância e adolescência, eu passei por algumas situações, escola, família e etc. Todas as palavras que eram ditas a mim, eu ficava guardando ela no coração. Sempre fui de guardar muito as palavras, não expressava o que eu sentia e deixava aquilo nascer como uma raiz de amargura no meu coração. E com o passar do tempo, chegando à adolescência, esse sentimento guardado ele se transformou em culpa. E a culpa, ela vinha sobre mim e eu então decidi que eu tinha que me punir por conta dessas coisas. Muitas das vezes coisas que não tinha nada a ver. Por exemplo, você tem uma afinidade com uma pessoa e eu queria ter afinidade com essa pessoa e eu não conseguia ter amizade com ela, então eu me culpava porque eu achava que eu tinha alguma coisa errada. Exatamente. Eu tinha algum problema. E aí eu sentia aquele sentimento de culpa. E eu encontrei uma forma de me castigar. Foi através da automutilação. E durante muitos anos eu vivi com isso. Durante toda a adolescência e início da fase adulta, eu passei por essa situação. Cheguei a morar fora do Brasil durante mais ou menos 1 ano e meio. E nesse período que eu estive fora, eu nasci em berço cristão, Fui criada na igreja toda a vida. Mas isso não nos impede, de viver frustrações, de viver perseguições e nem de sentir confusão ao lidar com sentimentos. E eu vivi tudo isso estando na igreja. E quando eu fui morar fora do país, eu me afastei totalmente do Senhor. Era a capital do país, então tinha muita libertinagem, muito acesso a muitas coisas facilmente. Foi num período pré e durante pandemia. E eu estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor durante
durante esse tempo. E quando nós regressamos ao Brasil, morar fora do Brasil até então era um sonho de vida para mim. Acho que muita gente vê isso como um sonho, como uma realização, como algo que fosse mudar a sua vida. Você tem Exatamente. a responsabilidade sua, Sim. não do país, né? Sim. E hoje nós sentimos isso analisando o nosso passado. Nós percebemos isso. Mas no momento ali, a gente não conseguia ter essa clareza de ideia, né? E naquele momento eu estava completamente afastada dos caminhos do Senhor, me afastei completamente, não buscava a Deus. E quando nós regressamos ao Brasil, aquilo para mim foi como um choque. Eu não esperava, foi uma frustração muito grande. E como eu já tinha, né, essa tendência muito depressiva, eu estava num momento de frustração, e já tinha um histórico, eu peguei aquilo para mim como nada mais vai dar certo na minha vida. Porque eu tinha traçado meu futuro, faculdade, etc. Tinha tivesse acabado. Sim, como se simplesmente minha vida tivesse acabado, eu tivesse perdido a graça, porque meu sonho tinha ido por água abaixo. E nesse cenário de desilusões, um belo dia eu cheguei para Deus e falei com Deus assim, eu não quero mais saber se o Senhor existe ou deixa de existir. Para mim não faz diferença. A minha história chegou no fim. Não quero mais. Nós estávamos morando numa cidade no interior de Minas Gerais, em Nova Era, na cidade de Natal, morando com o meu avô na época. E eu simplesmente fiz essa oração e eu falei, essa vai ser a minha última oração. Isso foi numa segunda-feira. E desde então eu planejei como que seria o meu suicídio. A minha mãe, a minha mãe e minha irmã e o meu avô, eles iam à igreja domingo à noite. Eu falei que eu ia inventar alguma desculpa para não ir ao culto. E durante aquela noite eu ia escrever, durante aquela semana eu ia escrever as cartas de despedida e na noite de domingo Você fez todo o planejamento? Eu fiz todo o planejamento, todo o meu passo a passo, o que eu ia escrever, para quem que eu ia escrever, tudo já estava no script, para não ter erro. E aí no meio do caminho, uma prima do meu pai, a Geise, ela falou, olha, nossa igreja trabalha com células e tal, vai ter célula essa terça-feira, célula de meninas, de jovens, e célula de adolescentes também. As meninas não querem ir? Eu vou falar com as líderes das células para conversar com elas, né? Se elas precisarem de carona, elas irem buscar e tal, por conta da pandemia, né? Era período pós-pandemia, assim, 2021 mais ou menos. 2021, 2022 mais ou menos. Ela falou, elas pegam, as células estão sendo na igreja, então elas passam por elas, buscam elas. Minha mãe veio e conversou comigo, dei de ombros, achei que aquilo ali ia ser só mais uma célula, eu falei, só mais um evento da igreja não vai fazer diferença nenhuma, né? Bom, era mês de setembro, última semana de setembro de 2021. E naquela célula, setembro, a gente sabe, né, tem a campanha de Setembro Amarelo, e os pastores da igreja, eles são psicólogos. Os pastores da primeira igreja batista de Nova Era, eles são psicólogos. A doutora Juliana, ela fez todo o script da célula voltada para doenças psicológicas. E aí, na hora que a gente fez o quebra-gelo, fez o período de louvor, oração inicial, na hora que a líder da célula, a Monielle, que eu tenho muito carinho até hoje, falou o tema da célula, eu falei, tá de brincadeira, né? Tipo assim, na minha cabeça, né? Não é possível isso daqui. Mas tá bom, né? E aí ela começou a falar sobre algumas pessoas da própria célula que enfrentavam doenças psicológicas, que tomavam até medicamento, faziam acompanhamento psicológico e tudo. Eu comecei a ficar reflexiva, envergonhada. E chegou ao final da célula, ela fez uma oração específica para cada um. E era a primeira vez que eu via ela. Ela me buscou em casa, mas era a primeira vez que eu via ela. Não tinha histórico nenhum. E ali ela fez uma oração, onde ela pedia para que o Senhor derramasse vida na minha vida. Ela profetizava vida da minha vida. E ela se referia a mim como
uma flor em meio ao deserto. Em um momento de perdição, assim, sabe, quando você está perdido, você não se encontra. E ali na oração dela, isso me marca até hoje, ela orando, pedindo ao Senhor que me desse vida, que me desse ânimo, e se referindo a mim como essa flor. E ali eu me emocionei, eu chorei muito, fiquei abalada. E ao retornar para casa, eu retornei para casa muito pensativa. E aí eu entrei dentro do meu quarto, eu abri a Bíblia e lá estava esse versículo, onde Jesus ele se referia, né? Que ele não veio para nos condenar. E eu sempre me senti muito culpada, né? Como eu disse anteriormente. Então eu me condenava. Não era Cristo que me condenava. E depois, fazendo outras leituras no decorrer daquela semana, eu encontrei um outro versículo, se não me falha a memória, em Mateus, no seu capítulo 6, onde Jesus está fazendo o sermão da montanha, e ele fala sobre a questão da ansiedade. E ele diz que nós não precisamos nos preocupar, porque se até os lírios do vale, a relva, né, que nasce e morre, tão linda, tão exuberante, se até os pássaros têm de comer, porque vai nos faltar alguma coisa, porque nós nos preocupamos com o futuro. E aquilo foi um alento, assim, para minha alma, sabe? E ali eu senti paz. E ali, tudo que eu tinha preparado até então, eu peguei tudo, dei descarga em tudo. Falei, não, a partir de hoje eu começo uma nova história. Começo uma nova história, e ali começou uma nova história na minha vida. Desde então, uma nova Letícia. Eu tenho lidado com adolescentes, jovens. Eu até brinquei outro dia que antes disso eu não suportava adolescente. Eu não aguentava, eu tinha nervoso. Eu não suportava os sentimentos do adolescente. Porque na minha adolescência eu era conturbada com isso, então fazer isso pra mim era, enfim. E aí eu nunca tive paciência para lidar com pessoas da minha idade. E aí veio a responsabilidade de lidar com eles. E hoje, graças a Deus, eu auxilio jovens que têm algumas questões iguais às que eu tive. Eu acredito hoje, olhando para o passado, que o Senhor ele nos prepara de forma que nós não entendemos para lidar com situações futuras. Às vezes você não sabe por que você está passando por uma dor, por uma frustração, por uma situação difícil. Mas o Senhor ele está te capacitando, ele está te mudando para que no futuro você saiba como passar isso à frente. Você saiba como lidar com pessoas que estão passando por uma situação igual ou semelhante. E hoje eu vejo minha história assim. Não é uma história bonita, eu acredito que é de ninguém, né? Tem seus erros, suas falhas, suas vergonhas, todos nós temos, principalmente quando nós conhecemos a verdade, paramos para meditar, né, no que fizemos de errado. Mas eu acredito que até nesses erros, o Senhor, ele tem um propósito. E ele usa para que a obra dele cresça, para que a palavra dele seja levada e ministrada às coisas. Glória a Deus pela sua vida. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar que a área da nossa vida a qual nós temos maior dificuldade em nos lidar com aquilo, em aceitar aquilo, em saber conduzir, é o nosso ministério. Então, eu acredito que Deus tenha permitido você passar por tudo isso, inclusive, para te ensinar como lidar hoje com esses jovens que você trabalha. Porque se você não tem estrutura para lidar com eles, você não saberia conduzi-los. Então, a forma que ele tem de nos trabalhar é exatamente essa. É nos transformando primeiro para que aí a gente possa transformar alguém ao nosso redor. E eu tinha muitos problemas, inclusive, no meu casamento. E sempre questionava por quê, e o porquê daquilo, o porquê disso, se vale a pena estar casada, inclusive. E foi aí que eu tive essa resposta na igreja, que a nossa maior dificuldade na nossa vida em lidar é exatamente a área em que Deus quer que nós trabalhemos. Hoje eu trabalho com mulheres
mas ainda não entrei nessa área de relacionamento, mas eu creio que é Deus trabalhando ainda. E quando você mencionou isso, eu vi exatamente o seu ministério de jovens sendo conduzido por você a partir do momento em que você superou essa fase da sua vida e que você enxergou o que de fato era o propósito de Deus para sua vida. E Letícia, eu quero aqui agora agradecer imensamente a sua coragem de ter vindo aqui compartilhar a sua história, agradecer por você ter aceitado o nosso convite e agradecer porque eu tenho certeza que nesse momento alguém do outro lado foi tocado, alguém do outro lado vai ser usado assim como você foi. E, inclusive, como tocou a mim, eu tenho certeza que do outro lado alguém foi tocado. Se pelo menos uma alma a gente conseguir recuperar com a sua história, você já fez a sua parte aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhosa a sua presença aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade de dividir um pouco, né, sobre o que eu vivi. E agora, começando, né, eu canto na igreja também, então sempre me vem uma música na mente, sempre que eu compartilho histórias e etc. E me veio uma que, se não me falha a memória, da Ludmilla Feber, que ela diz: nunca é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, há esperança. E é sobre isso. É isso. A vida, ela parece, às vezes, que tem um muro na sua frente que te impede de caminhar. Mas nunca é tarde para se sonhar. Amém. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada. Senhor nosso Deus, obrigada, papai, por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez compartilhar a tua obra. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da irmã Letícia, nós te agradecemos pela família dela, pela casa dela, pelo ministério dela. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Papai, nós queremos também te pedir que hoje, Senhor, este testemunho, Senhor, sirva para alcançar alguém do outro lado, papai. Que as palavras dela, Senhor, possam vir de encontro com o coração de alguém ali naquele lado, papai, que esteja precisando de ti. Que possam alcançar mais almas, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, através deste testemunho, possa alcançar mais almas. Para ti, ó Pai, pois toda honra e toda glória, tudo aqui que está sendo feito, ó Pai, é para ti, Senhor. Nós estamos aqui somente como teus instrumentos, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde e abençoe os nossos irmãos ali do outro lado, ó Pai. Graça e paz nós te damos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, papai. Obrigada pela tua misericórdia para conosco. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Graça e paz a todos. Um excelente dia.